Oi, eu vou ler agora Aprendendo a Orar com Quem Ora, um estudo das grandes orações da Bíblia, dos autores Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Capítulo 2, intitulado por Moisés, a presença manifesta de Deus, a maior necessidade da Igreja, por Hernandes Dias Lopes. A presença manifesta de Deus é a maior necessidade da Igreja. A maior necessidade da Igreja não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos divinas. Infelizmente, por influência do humanismo idolátrico, a Igreja contemporânea mudou a sua ênfase. A pregação moderna, equivocadamente, diz que o fim principal de Deus é glorificar o homem. O Evangelho moderno ensina que é Deus quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. O foco mudou. O que se prega hoje é que não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem. O homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação e não o Salvador. Querem os dons e não o doador. Querem coisas e não Deus. No passado, a presença de Deus era o bem mais precioso que os fiéis buscavam. Deus apareceu a Moisés no deserto do Sinai numa sarça. A glória de Deus manifestou-se naquelas rochosas montanhas alcantiladas. E Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosa no Egito mais tarde e quebrou o poder dos deuses egípcios e o orgulho do faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dava direção de dia e proteção à noite. Contudo, houve um dia em que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel, pois o povo da aliança pecou contra Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. A maior tragédia do pecado é que ele afasta de nós a presença de Deus. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Acã pecou contra Deus e fez o que Deus havia proibido. O Senhor, então, disse a Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Israel, a presença de Deus, apartou-se do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se manifestou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para o cativeiro. A presença manifesta de Deus. A Igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossa vida será vazia, nossos cultos serão sem vida, nossas músicas serão sem unção e nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente. Muitas vezes, confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isto é, notório,
como quando Jacó acordou em Betel, tremendo, e disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Muitas vezes, nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Elas vêm, mas não veem Deus. Elas então chegam à conclusão de que fazemos propaganda enganosa. Dizemos que tem pão na casa do pão, mas só temos fornos frios, prateleiras vazias e receita de pão. Mais do que conforto e saúde, precisamos da presença de Deus. Mais do que prosperidade e riqueza, precisamos da presença de Deus. Mais do que sucesso e influência, precisamos da presença de Deus. Só a presença de Deus nos satisfaz plenamente. Só a presença de Deus em nosso meio pode impactar o mundo. O pecado, a causa do afastamento de Deus. Convido você a examinar comigo o texto de Êxodo 32 e 33. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Avivamento, nos ajudará a entender esse assunto vital para a igreja, a necessidade da presença de Deus. De início, queremos destacar duas coisas. Primeira, a impaciência à porta de entrada do pecado. Arão fez um bezerro de ouro e o povo passou a adorar esse ídolo. Eis o relato da Escritura. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das duas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O povo entregou-se à prática ostensiva de pecado, bebedeira, danças e orgias. Rebelou-se contra Deus. Abandonou a Deus e depressa se desviou do seu caminho. Por ter abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiu na decadência moral. Arão cedeu à pressão do povo para se desviar. E depois usou uma racionalização descabida. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Número 2. O pecado provocou a ira de Deus contra seu povo. Moisés disse: quem é do Senhor, venha até mim. Há os que andam com Deus e os que andam segundo o próprio coração. Deus intentou destruir o seu povo e começar uma nova nação. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Mas Deus disse: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Esta é a maior estratégia que pode acontecer ao povo de Deus: o Senhor se afastar dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for conosco? E se Deus for contra nós? Deus disse que iria se retirar e se retirou. A nuvem desapareceu. A coluna de fogo sumiu. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram.
A igreja hoje está fraca e seus membros caindo nos mesmos pecados do mundo, porque não vivem na presença de Deus. Há muitos que amam o mundo em vez de se deleitarem na sublimidade do conhecimento de Cristo. Têm prazer nos banquetes do mundo em vez de fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem Deus na sua intimidade. Porque Deus se afasta. Deus é luz, e o pecado é treva. Assim não há comunhão entre luz e trevas. Também não há comunhão entre Deus e o pecado. O pecado é o maior de todos os males, pois nos priva da maior de todas as bênçãos, a presença de Deus. Martin Lloyd Jones, expondo esse texto, destaca 3 fatos. Os filhos de Israel reconheceram seu pecado e se arrependeram. Diz o texto: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Eles odiaram o que tinham feito, desprezaram-se por isso, compreenderam que haviam trazido tragédias sobre sua cabeça. Compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus. O pecado traz vergonha e opróbrio sobre nós. O pecado ofende a santidade de Deus e provoca sua ira. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isto é uma calamidade. Hoje temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Nossa geração está se acostumando com o pecado. Não sentimos saudade de Deus. Não sentimos fome de Deus. Não notamos que a glória de Deus se apartou de nós, nem sentimos falta da presença de Deus entre nós. Que condição lamentável é a nossa. Precisamos ter consciência de que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, triunfando sobre seus deuses, sobre o faraó e seus cavaleiros, e abrindo o mar vermelho, não estava mais com eles. Isso os encheu de desalento. Isso os alarmou e os levou a prantear. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. As bênçãos de Deus vêm sem o Deus das bênçãos, não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que emana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A igreja pode ter prosperidade, dinheiro e influência na sociedade, mas Deus está presente? Sua glória está entre nós? Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é a presença de Deus. Deveríamos clamar como o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo que nos afasta de Deus. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que lhe dei de fazer. Foram esses adornos que os havia levado à queda. A simples lembrança era odiosa. Deus disse: despojem-se deles, e eles o fizeram. Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus.
Jacó disse à sua família antes de subir para Betel, por ordem divina: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Deus disse a Josué: tire as coisas contaminadas do arraial. Elias removeu o deus Baal, que se interpunha entre o povo e as torrentes do céu. Precisamos chorar pelo pecado e abandoná-lo com toda a urgência. A presença de Deus é insubstituível. Não há nada mais perigoso do que continuar a caminhada da vida sem a presença de Deus. Não há nada mais enganoso do que substituir a presença de Deus por artifícios jeitosamente fabricados no laboratório da religião. A presença do anjo e a garantia da vitória não foram suficientes para Moisés. Ele queria Deus. Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. O texto diz: enviarei o anjo adiante de ti. É uma coisa maravilhosa ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Os anjos são ministros de Deus ao nosso favor. Mas Moisés queria Deus, e não apenas o anjo de Deus. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Deus prometeu a eles vitória sobre seus inimigos. Diz o texto: lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. Ele não queria apenas bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha. Nada substitui Deus em nossa vida. Como ter de volta a presença de Deus? Martin Lloyd-Jones, em seu livro Avivamento, nos ajuda mais uma vez a entender esse ponto, quando destaca 4 atitudes decisivas de Moisés. Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Diz o texto: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. A restauração da igreja começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Foi assim na história. Sempre que um homem ou um grupo se consagrou à oração e começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração. Sem oração, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, a glória de Deus não desce sobre o povo. O poder de Deus se manifesta através da oração. A oração nos eleva ao céu e a oração traz Deus à terra. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Assim, ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou,
não era espontâneo. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas tendas. Eles tinham um lugar específico onde se reunir em oração. Precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares e também no templo. Outros não foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda. Não espere que toda a igreja venha orar. Venha você e verá que todos serão impactados. Os avivamentos sempre nasceram em reuniões de oração. Não há avivamento sem oração. A chuva cai sobre a terra seca. As torrentes do céu vêm sobre os sedentos. Aqueles que anseiam pela presença de Deus é que são visitados com sua presença manifesta. Como Moisés orava. Moisés buscava Deus continuamente. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Moisés era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e armá-la para si fora do arraial. Mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha sua vida íntima de oração. Outro sim, Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Oração não é um monólogo, mas um diálogo com Deus. Porque Moisés orava. Diz o texto: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Moisés orava por 4 razões. Primeiro, porque ele queria conhecer a Deus na intimidade. Esta foi a oração de Moisés. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos. Segundo, ele queria restabelecer a honra do povo. Moisés afirmou: E considera que esta nação é teu povo. Terceiro, ele queria mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. E então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Finalmente, ele queria ver a glória de Deus. Ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. A presença de Deus retorna sobre o seu povo. Quando Moisés se separou para buscar Deus, e o povo também foi buscar a Deus. A nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. A oração muda as coisas. Deus havia dito que sua presença não iria com o povo. Mas quando o povo se arrependeu, orou e buscou a Deus, Deus disse: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada,
desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. O sinal da presença de Deus que tinha ido embora volta. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Há uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva. As orações fervorosas. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram nos lares. A glória de Deus foi manifestada em Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está aqui. Ele está entre nós. Ele está em nós. Adoremo-lo com o fervor do nosso coração.